Nesta aula nós liquidamos o assunto rampas. Vamos ver dois itens aqui. O primeiro, acompanhando a aula anterior, seria o uso de plataformas de construção no lugar de rampas. Okay? Isso vai ser indicado especialmente quando houver interferências na topografia, no terreno. Um exemplo típico que a gente tem é quando nós fazemos os arruamentos. Eu tomei como base aqui aquele terreno topográfico que a gente usou nas aulas de topografia, e sobre ele eu fiz aqui, através de anotar linhas de detalhe, eu fiz a construção de algumas vias de circulação sobre o terreno. O que acontece aqui é que quando a gente projeta ruas sobre o terreno, raramente ela vai ser perfeitamente horizontal. Então nós temos aqui, acompanhando o terreno, até porque daria uma escavação ou aterro muito grande. Então a gente tem declividades de ruas, e eventualmente elas vão passar abaixo do nível do terreno ou eventualmente acima. Então nesse caso é interessante a gente usar plataformas de construção ao invés de rampas. Porque se eu usar rampas e ela passar abaixo do terreno, o terreno vai sobrepor essa rampa e ela não vai ficar visível. Então é mais um artifício. Eu vou fazer um exercício aqui apenas para demonstrar essa propriedade. Já de antemão eu vou mencionar que, da mesma forma como pisos, quando eu fizer uma plataforma de construção inclinada, se eu usar sobre curvas, fizer uma plataforma curva e inclinada ao mesmo tempo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no piso na aula anterior. Ou seja, ela vai fazer uma curva em Monza, vai apresentar uma declividade ao longo da curva, e aí eu vou ter dificuldade em fazer a conexão com trechos retos do terreno. Beleza? Antes eu preciso fazer um estudo de topografia de alturas. Eu viria aqui em anotar, elevação do ponto, eu vejo que esse terreno aqui, nesse lado, começa 5.182, aqui a curva é de 5 metros, aqui ela já passa um pouco mais baixo, e nós temos que decidir sobre a declividade do terreno. Então o que eu pretendo fazer? Vou fazer uma inclinação aqui e fazer essa curva. O interessante então é que ao final desse trecho, esse trecho vai ser horizontal, mas ao final dele ele ainda esteja acima do terreno. Então vou lá em massa de terreno, plataforma de construção, e eu vou fazer por trechos, tá ok? Eu seleciono linhas, aqui eu fiz através de linhas de detalhes, mas eu também poderia importar do AutoCAD, beleza? Da mesma forma como a gente fez lá em rampas. Então vou selecionar essas linhas, fazer uma primeira plataforma de construção e vou fazer sobre elas uma seta de inclinação. Antes eu vou notar aqui que o nível de referência dessa plataforma é o nível 1 e ela está na altura de 5,20, na cota 5,20, que é exatamente o que eu quero. Comece com 5,20 aqui e termine nos 5 metros aqui. Eu vou fazer essa curva aqui com 5 metros. Então, seta de inclinação, clico aqui nos dois pontos médios, e essa seta ela começa no nível padrão, nível da extremidade, só que em vez de nível padrão, eu vou começar a partir da minha referência, que é o nível 1, na cota 5.20. E na outra extremidade, também a partir do nível 1, na cota 5. Ok? Aplicar, concluir, e vamos lá no 3D analisar o que aconteceu. Repare aqui que é bem sutil, mas já dá para ver que em determinado ponto o terreno ficou um pouco mais alto do que a plataforma, que a gente queria, no caso aqui a rua. Isso acontece dos dois lados, só que aqui é o contrário, aqui ele ficou um pouco mais alto. Então repare que aqui ele fez a interferência no terreno. E outra vantagem desse uso é que se eu tivesse aqui um terreno, esse terreno aqui está na área de construção nova, mas se eu tivesse usado aquela opção que a gente viu lá em topografia também, quem tiver
dúvida, né, dá uma revisada nas aulas lá. Quando eu modifico esse terreno, essa superfície topográfica, eu tenho lá, ele copia o terreno original para uma fase, que a gente vai ver no curso avançado, para uma fase existente, e cria um novo terreno na fase construção nova. E à medida que eu vou trabalhando esse terreno, ele também vai me dando a área escavada e a área aterrada. Beleza? É um planejamento de obra. Voltando lá no nível do terreno, agora eu vou fazer o que? Plataforma de construção também, só que agora eu vou colocar no nível 5 metros. Seleciono as linhas como referência, mesma coisa. E agora eu não faço a seta de inclinação, simplesmente coloco o terreno lá no 3D. Eu fiz aquela conformação, ficou legal a junção entre as duas plataformas. Só para concluir, vamos terminar aqui esse trecho pelo menos. Vou fazer um novo estudo e anotar a elevação do ponto. Aqui eu tenho no lugar mais baixo 2,45, né, 2,60. Vamos chutar aí 2,70 como o nível final desse trecho de rua. Tá ok? Óbvio que aqui a gente está fazendo uma coisa até certo ponto não indicada. A gente está adaptando o projeto ao software. Tá ok? Pela aquela deficiência que eu mencionei, né? Se você fizer a curva inclinando, você vai ter alguma dificuldade construtiva no software. No campo a gente eventualmente vai procurar a solução mais adequada. Não é isso? Então eu vou lá novamente em massa e terreno, plataforma de construção, seleciono por linhas e faço o contorno. Uma nova seta de inclinação do meio até o meio. Começando aqui em relação ao nível 1, no 5 e terminando no 2,70 que a gente escolheu. Também em relação ao nível 1. Aplicar, concluir. E repara aqui que como as curvas de nível, né, estão definidas para ser apresentadas de metro em metro, ele também aqui sobre o terreno vai apresentar essas curvas. E aí eu poderia fazer um ajuste de terreno aqui. Mas vamos ver antes como é que ficou isso aqui no 3D. Olha lá, repara aquilo que eu falei. Aqui o terreno tinha uma variação de altura, né, para cima e aqui para baixo. Ok? Então, para esse tipo de trabalho, né, ou seja, construção de ruas, né, onde haja e normalmente há interferências no terreno, eu indicaria que vocês usassem as plataformas de construção. Tá? E aqui a gente trabalha o terreno, né? Quem tiver dúvida também, volta lá, construção de taludes, né? Eu faria uma reconformação aqui desse terreno, fazendo um talude aqui, né? Que aqui ele ficou vertical. A gente não vai ter taludes verticais no campo, né? Na obra de verdade, mas de qualquer modo a gente já tem uma aproximação muito boa da situação final. Até para a gente fazer um estudo se essa inclinação está boa, né? Eu queria diminuir um pouquinho, né? Aqui, por exemplo, ficou uma rampa muito grande. Talvez eu quisesse descer um pouquinho mais essa parte aqui do final desse trecho de rua. Tá ok? Então já deu para sentir como isso é feito. E assim como nos pisos, né, quando eu uso uma plataforma de construção, se eu vier aqui em editar tipo, ele também possui uma estrutura, né, que me permite colocar aqui as camadas, né, que irão me permitir fazer um planejamento mais minucioso da obra, né, usar melhor a parte BIM, a parte 4D do Revit. Eu não vou voltar aqui as propriedades, né, de plataforma de construção, que a gente já explorou esse assunto lá no capítulo sobre Revit. Para aproveitar essa situação aqui, só mencionar um assunto fora do contexto, mas que eu acho que é bem oportuno. O pessoal de estrada costuma fazer grades, né, de ruas, que seria tornar uma retilínea um trecho de rua, né, para ver esses
essas questões de aterramento, né, desnível de piso, enfim, e outros elementos, né, estaqueamento. Tá? Como é que eu poderia fazer isso? Eu teria que fazer um corte nesse sentido aqui, variando, né, como se eu estivesse tornando esse trecho retilíneo. Tá? Como é que eu poderia fazer isso? Tá? Vou só ensaiar aqui. Eu poderia fazer um corte aqui, fazer um outro corte nesse sentido aqui, e assim por diante, né? Fazer um outro corte aqui nesse sentido. Beleza? Eu tenho 3 cortes. Aí o que eu faço? Eu vou numa folha, crio uma folha qualquer. Eu criei aqui em cortes, corte 1, 2 e 3. Então eu pego uma folha aqui nova, criar uma folha qualquer, e eu posso inserir esses cortes aqui, fazendo os devidos ajustes, né? Dando continuidade. Aqui um corte vai aparecer no outro. Aí eu colocaria um do lado do outro aqui. Estou fazendo de forma aproximada, né? Então eu teria aqui, ó, a composição, né? Aqui obviamente eu não está com o ajuste correto, né? Mas eu conseguiria fazer aqui, transformar isso no modo retilíneo, marcando aqui, fazendo minha grade, né, através de linhas de terreno, né, e anotar aqui, fazendo linhas de detalhe, ou até colocando níveis, né, ou eixos. Tá? Então, só aproveitando o gancho aí para essa situação. Né? Teria que trabalhar também aqui, esconder linhas, aumentar ou diminuir, e colocar um corte certinho, fazer aparecer o corte numa planta e outra e juntar. Beleza? Apenas uma dica aí, adiantando e aproveitando a situação. E para finalizar o nosso estudo de rampas, né, vamos ver aqui as propriedades, né, a maioria delas a gente já viu. Construir uma rampa aqui do térreo até o pavimento superior, tá, de um vão só. E o que eu reparo? Enquanto eu estou construindo a rampa, aqui eu tenho as propriedades de instância, né, e aqui eu tenho as propriedades de tipo, que vão atender a todas as rampas. A gente já viu espessura, função interior ou exterior, é apenas para o efeito de tabelas no final, né? Para a gente que quer uma tabela de rampas só dentro da edificação, a gente filtra aqui por esse campo função. Tamanho do texto também a gente já viu, fonte, né? Material da rampa vai servir para a gente categorizar a rampa, né? Eu posso eventualmente, até se eu quiser separar as rampas pelo material utilizado, mas esse material será para a rampa como um todo, né? Eu não teria aquela sobreposição de camadas na, né? Estrutura, como eu tenho em pisos e plataformas de construção. Mas de qualquer forma eu poderia separar essas rampas também para efeito de tabela e obviamente para efeito de imagem, né? De renderização. Comprimento da declinação máxima a gente já viu também. E os outros elementos comuns, né, do Revit, nota-chave, modelo, fabricante, também poderá ser usado para efeito do 4D, do planejamento de obra, né? Código de montagem, que vai me ajudar também nessa categorização, vamos chamar assim, dos tipos de rampa ou da própria montagem da obra. Beleza? Os outros parâmetros vocês já estão habituados. Esse aqui a gente já estudou, né? E a forma também espesso, né, ou sólido, ele preenche a parte inferior da rampa. São as propriedades de tipo. E com relação às propriedades de instância, né, também a maioria delas a gente já viu, nível de base, deslocamento em relação a esse nível, nível superior, aqui para rampas de multinível, né, e representação gráfica. Texto acima, né, na verdade aqui aparece uma dificuldade de tradução, né? O texto acima, o texto para cima, não é o que está em cima, na parte superior da rampa. Tá, ok? O texto que indica que ele vai para cima. Então aqui seria o texto sobe e aqui desce. Normalmente, né, a gente usa essa denominação ou simplesmente S e D, mais comum, né, nos projetos. Legenda acima e legenda abaixo. Vamos concluir isso aqui. Aqui eu disse qual texto que vai ser, né? E aqui eu digo se ele vai aparecer ou não. Então quando eu clico aqui, ele aparece, ok? Seleciono aqui novamente. Se eu colocar o texto acima, tirar, olha lá, ele desaparece.
Tá ok? Então, legenda acima e legenda abaixo, tá? Eu escolho a melhor conformação. E através desse grip aqui eu posso arrastar a posição do texto. E o texto abaixo, né, por sua vez, se eu for lá no pavimento superior, que é onde está efetivamente o texto, né, ele está no nível superior, tá? Ele vai aparecer lá em cima. Tá ok? O interessante aqui é com relação a exibir seta para cima, né? Na verdade não é seta, é exatamente esse título aqui. Quando eu habilito esse elemento, ele automaticamente desabilita aqui seta para baixo, tá ok? É muito comum a gente usar essa forma no projeto, né? A gente usar apenas a indicação de subida. E quando eu coloco seta para todas as instâncias, eu vou tirar aqui, deixar habilitado. Eu reparo aqui no pavimento térreo, deixa eu chegar isso aqui para cá. Eu reparo aqui que no pavimento superior ele não aparece, ok? Porque eu indiquei, quando eu selecionei a rampa, eu não indiquei que ele apareceria o texto em todas as instâncias. Se eu clicar aqui, ele não aparece aquele texto de desce, mas aparece o texto de sobe em todas as vistas, ok? Então não é seta, na verdade, é a indicação do texto da legenda sobe ou desce. No pavimento térreo ele aparece, e no pavimento superior ele vai aparecer também sempre na indicação de sobe, mesmo que ele esteja cortando a rampa. E aí tem aqueles problemas de visibilidade que a gente estudou também na aula anterior. Ainda aqui nas propriedades de instância, o interessante que eu não mencionei ainda é que para o mesmo tipo de rampa eu posso ter larguras variadas, tá? Eu simplesmente altero a largura da rampa, ela pertence ao mesmo tipo, mas ela pode ter larguras diferentes no mesmo projeto, ok? Aí quando eu for fazer as tabelas de rampa, eu posso usar esse campo aqui como um filtro de separação dos diversos tipos de rampas. Bem, então esse foi o nosso estudo de rampas, né? A gente viu como usar, como calcular, os benefícios, né, e os problemas, alguns, né, desse tipo de comando. E a partir da próxima aula a gente vê o último item dessa fase do curso, que são as escadas. Lembrando a todos que aqui no site do CADNorma, www.cadnorma.com.br, eu tenho aqui na seção para Revit o índice para as aulas do YouTube. E clicando em cada seção, você tem o acesso às aulas, né, na sequência do YouTube. Beleza? Para aproveitar a oportunidade, eu tenho aqui na seção para AutoCAD, eu tenho o CADNorma Professional, que é um aplicativo do CADNorma para AutoCAD, um aplicativo de produtividade, onde você acessa também as videoaulas para aprender a utilizar esse software, que é um software que atualmente já tem mais de 10 mil usuários, inclusive uma versão gratuita para fins educacionais. E quem se interessar também, tem um curso básico de AutoLisp, que é a linguagem de programação do AutoCAD, onde você vai aprender a criar novos comandos do AutoCAD e trabalhar essas entidades dando maior produtividade. Na nossa loja virtual, e aqui no shopping do CADNorma, você consegue adquirir os DVDs com as aulas, né? Estão lançados aqui 3 volumes, e ao final do assunto escadas vamos lançar o 4º e último volume desse curso intermediário. A compra dos DVDs é opcional, as aulas publicadas são as mesmas, publicadas no YouTube, mas essa venda ajuda a patrocinar esse trabalho, feito aí com muita dedicação para o aperfeiçoamento profissional de todos. Aqueles que desejarem receber comunicados automaticamente sobre o lançamento de novas aulas, basta acessar o canal do CADNorma no YouTube, www.youtube.com/CADNorma, e clicar aqui em inscrever-se. Hoje já temos aí 1.800 inscritos, na data de gravação desse vídeo, 31 de março de 2014, o nosso canal que já tem hoje aí 276 mil visualizações. Aqui no Facebook, www.facebook.com/CADNorma, você também pode acessar o grupo do CADNorma e ficar atento também
as novidades que eu publico, não só sobre os vídeos, mas atualidades e assuntos interessantes sobre a área de projetos. Ok? Muito obrigado a todos pela audiência. Peço que compartilhem sempre os vídeos publicados e divulguem esse trabalho, que é muito importante para a sua continuidade. Grande abraço e até a próxima.